realmente. Verdade. Inclusive, eu queria conversar com a doutora também sobre isso, né? Na pandemia, as pessoas se isolaram muito, ficou muito evidente, né? Essa coisa, vou abrir um vinhozinho em casa, vou ficar com a minha família e tudo. E aí, isso deu realmente um crescimento no consumo, né? E sobre o que a doutora Camila falou também, o álcool, a longo prazo, o que ele destrói no nosso corpo? Médicos já sabem, né? E você, como especialista nisso, o que malefícios a longo prazo ou num curto prazo também pode acontecer, doutora? Nós temos malefícios em todos os âmbitos da saúde de uma pessoa. Desde a saúde emocional, né? Um paciente tem mais transtornos de humor, depressão, a própria esquizofrenia, transtorno bipolar, que a doutora Camila consegue falar muito melhor que eu nessa parte. A parte emocional é uma coisa extremamente importante. Do ponto de vista físico, o álcool ele pode causar não só a cirrose, sim, e o paciente ele passa anos, o fígado, aguentando aquela injúria, aquele dano que vai se perpetuando década por trás de década, e o fígado em silêncio aguentando, até que um dia ele passa a ter água na barriga, ou vomita sangue, ou tem um diagnóstico de um câncer de fígado. Infelizmente, o álcool é considerado filho pródigo na hepatologia, porque ele é o que mais causa doença no fígado. Então, nós estamos vencendo as hepatites virais. Tem tratamento para as doenças autoimunes, mas as duas doenças que estão relacionadas a hábitos, que é a doença hepática relacionada ao álcool e a relacionada a estilo de vida, a disfunção metabólica, que é a gordura no fígado, são as duas causas. O álcool está lá em cima e ele só sobe, ou ele fica em platô, ele sobe e fica como principal. E a gordura no fígado é a que cresce exponencial. E é difícil tratar quando chega num nível muito acima ou nem tem mais tratamento, por exemplo? Sim, é possível tratar. O quanto antes for parar a agressão ao fígado, sim, a abstinência alcoólica. Inclusive, essa é a única medida que tem mudança na história natural da doença. Nenhum remédio... abstinência total. Abstinência total. Se o paciente tem cirrose ou já tem uma fibrose avançada, é abstinência total. Mesmo que o paciente não esteja sentindo absolutamente nada, se ele continuar bebendo, ele vai evoluir com a piora da doença. A depender do momento em que ele para, o fígado ele consegue se recuperar, pelo menos recuperar seu funcionamento. Mas continua com o risco aumentado de câncer de fígado, por exemplo, mesmo que a cirrose esteja compensada. Mas o paciente ele pode evoluir com a necessidade de um transplante de fígado. Uau. E é muito importante a gente olhar para essa doença como não uma doença só. Não é só uma doença hepática. O alcoolismo também é uma doença que precisa ser abordada. Para o paciente transplantar, ele precisa estar tratando o alcoolismo. Sim. Ele precisa estar abstinente. Agora, doutora Camila, o problema é a pessoa admitir que ela tem um problema com álcool. Vou contar uma história minha aqui. Sim. Meu marido, a família dele toda, daquela que se reúne, bebe até o primeiro cair. E aí, eu comecei a colocar na cabeça, falei, amor, mas tem que ser toda semana? Mas por quê? Porque assim, aí bebe no final de semana, passa a semana inteira se recuperando. Vai passando o tempo, parece que a gente tá com dengue, né? Passa 7 dias pro corpo se recuperar, aí depois não vai de novo. E aí entra num ciclo que parece que não se diverte se não tiver a bebida. E entra nisso do psicológico mesmo. Sim. Parece que assim, eu não consigo me divertir mais em família se eu não tiver o álcool lá. Sim. E aí um dia numa briga com meu marido, entrando aqui numa terapia com vocês. Aproveita. Eu falei assim, ele falou, brigou comigo porque eu só trabalhei o dia inteiro e tava cansada de dormir. É porque eu não fiz nada, é porque eu não saí. Eu falei, qual era a sua diversão? Beber? Fumar? Essa diversão eu não vou. Aí ele, pelo menos. Eu falei, então você vai morrer não sei quantos anos antes de mim. Então já me avise. É o sofrimento do familiar que não bebe, né? Isso, porque a gente acaba se sentindo responsável por alguém aí também. Você tá entrando num fator que eu acho super importante, que é o seguinte.
o alcoolismo em si, ele é 3% da população responsável por esse fenômeno já bastante grave e avançado. O problema é são esses padrões anteriores ao alcoolismo, que é como a gente bebe, que é o que a gente chama de beber pesado ou beber no padrão BIND. É próprio do brasileiro e vem sendo estudado, está entre os mais preocupantes do mundo. Qual é a questão? As nossas formas de lidar com o estresse, porque é um afeto que toma conta da nossa sociedade hoje, angústia, insegurança climática, insegurança de diversas naturezas, com trabalho, enfim. Tem levado as pessoas a encontrarem como única forma de diversão para aquele trabalho pesado, para aquela semana preocupante, muitas vezes, o beber. E isso, de certa forma, vem como, vamos sextar, você vê na cultura, estudos, né, que fazem… Rafa, começou o jogo do Corinthians, né? Eu tenho que abrir uma… Não, então, a nossa cultura foi caminhando para um empobrecimento, por exemplo, de outras formas de lidar com o estresse. A gente precisa conversar sobre isso. Sim. Nunca se leu tão pouco no nosso país, né? Isso as estatísticas mostraram. Os principais livros que a população consumiu no ano passado foram livros de colorir. Você imagina, o Bob Good. Você entende que tristeza, né? Não são livros que as pessoas estão consumindo, ou uma forma de lazer, uma caminhada, ou ela simplesmente não fazer nada, ou ir até um parque, ficar com os filhos. Mas isso na população como um todo, tá? Não é só… Assim, você está trazendo um exemplo da sua família que está em muitas famílias. Né? Esse culto ao vamos nos reunir e a gente vai beber e vai relaxar. É claro, é preocupante, mas tem formas de enfrentamento para isso. Esse padrão de consumo, ele é preocupante. Você trouxe um outro dado que está sendo estudado agora, que compromete uma semana inteira e até mais 10, 15 dias. Né, do As pessoas pensam que era só ressaquinha. Não é. O beber pesado, ou seja, o que seria um moderado? Né? Para aquela pessoa adulta que se vê desejosa de beber e tudo mais, seria até 2 doses de bebida alcoólica homem, uma mulher, não todos os dias, e não pode juntar tudo num dia só. Né? A gente, de certa forma, junta tudo num dia só. Não vale a média. Não vale a média. Então, o que acontece? Esse padrão pesado, ele traz consequência aguda e crônica. Então, não é só a dependência. A dependência é relevante demais e eu acho que essa conversa está sendo muito interessante por isso. Mas esse padrão, ele já vai trazer consequências na segunda-feira, arritmia cardíaca, gastrite, esofagite, aumentar risco de câncer. São mais de 150 doenças associadas ao padrão pesado. Sem contar… risco do agudo, né? Entrar em briga, sexo desprotegido, acidente de trânsito, tudo isso. Então, consequências agudas e crônicas vindas desses padrões de consumo. E a gente tem de poder falar, assim, sobre isso. Né? Tem de haver uma mudança. Não sei se meus colegas concordam aqui, mas… Eu acho que, assim, a primeira coisa a dizer… Quer dizer, até na medicina, até recentemente, se achava que alguma dose de álcool podia até ter fatores benéficos. Hoje já se sabe… graças a estudos científicos comprovados, que nenhuma dose de álcool é benéfica. Então, acho que a primeira coisa é entender isso. Então, podendo não beber, melhor não beber. Agora, você falou uma coisa muito interessante, que as pessoas usam o álcool para se divertir e tudo mais. Eu vi uma entrevista recentemente do Casagrande, e eu vou falar porque foi pública e tudo mais, ele falando como ele saiu do vício de drogas, de cocaína, enfim, o que ele tomava, injetáveis. Né? E é uma maneira que ele saiu, ao invés de… Ele conseguiu uma acompanhante que levava ele para fazer outras coisas. Quer dizer, então, em vez de beber, vai ao teatro, vai ao cinema, vamos numa sessão… Estava conversando com a doutora Camila agora antes do programa sobre… reúne amigos para ouvir música, né? Chama as pessoas que tocam. Quer dizer, vai se divertir, procura criar hábitos para se divertir sem usar álcool, né? Sem usar bet. Bet é um horror, quer dizer, eu fico muito triste de ver, eu acho que as bets tinham que ser totalmente banidas. As pessoas hoje já estão sofrendo, o impacto social das bets vai ser uma coisa cada vez pior se continuar do jeito que está. Eu deixei de torcer para o meu tricolor do Morumbi, porque ele é patrocinado por Superbet. Não me interessa nada vinculado à bet.
Agora, não deveria ser a mesma coisa para bebida, enfim. Você não acredita que realmente, por existir uma indústria do álcool muito grande ainda, que também arrecada muito dinheiro, né, o governo, faltam ainda políticas públicas para conscientizar a população, desde as escolas, dentro, né, realmente dos hospitais? O que está faltando para realmente a gente falar mais sobre esse assunto para a sociedade? Veja, as políticas públicas são fundamentais. Agora, a gente tem que lembrar de onde vêm as políticas públicas, né? Quem é que constrói as políticas públicas? No limite, elas são construídas pelos legisladores. Os legisladores são as pessoas que a gente elege para fazerem as leis das políticas públicas. No que os legisladores hoje estão se preocupados? Neles mesmos. É com blindagem, com blindagem, né? É com anistia de golpista. Sim. Será que não tem nenhum assunto mais importante para se discutir nesse país? Quer dizer, é um país que tem... Hoje eu entendo que o principal tema de qualquer agente público, do legislativo e do executivo, devia ser a desigualdade econômica que a gente tem nesse país. É um dos países mais ricos do mundo. Sei lá, somos a 10ª economia, a 9ª economia, tanto faz. Uma das maiores desigualdades no mundo. Será que isso não deveria ser o assunto principal para as pessoas, na hora que vai eleger um político? Sabe o que ele pensa a respeito disso? Essas pessoas que estão defendendo, por exemplo, de reflexibilizar controle disso, daquilo, por que será que eles estão votando Sempre nisso? tem um interesse por trás. Então, no limite, a gente precisa ter uma postura mais até de adulta, de cidadão adulto. Quem é que eu estou colocando lá para fazer as políticas públicas? Né? Mas eu acho Sistema Único de Saúde, só para concluir, o Sistema Único de Saúde brasileiro é tido como um dos melhores do mundo. Né? Ele é subfinanciado. Nós gastamos em saúde no Brasil 1/3 a 1/4 do que gasta, por exemplo, o Reino Unido, que é um sistema que a gente se espelha. Mas as emendas, 4,9 bilhões de emendas para 2026. Pois é, por que isso acontece? É um absurdo. Eu acho que era nisso que a gente tem que começar a pensar. Claro, claro. E eu achei interessante também o que a doutora Camila trouxe sobre a gente falar sobre isso, né? E trazer a problemática para dentro também das nossas casas, para dentro da vida familiar, de conversar com nossas crianças sobre esses problemas, de não normalizar tudo, né? Isso é importante não só nas famílias, quem são as pessoas, né, que votam, são também as mães que vieram das famílias, né? Então, a questão da família é extremamente importante, mas eu também me coloco assim, enquanto profissional da saúde, é muito importante que seja abordado o álcool no consultório do ginecologista, no consultório do médico de família, no consultório do urologista, não só do hepato, do psiquiatra, porque é uma pergunta, a pergunta de se bebe ou não bebe é tão estigmatizada que muitas vezes não é feita. Então, o aconselhamento, a conversa sobre, pelo menos colocar a luz sobre o assunto, não é colocado. Então, muitas vezes, a mulher, por exemplo, passa todo ano com o ginecologista. Isso não é abordado. Tudo bem, às vezes o profissional não se sente seguro para abordar, para conduzir isso, mas que encaminhe para um colega que se sente habilitado para isso. E isso é um ponto muito importante. E aí é onde a gente entra no estilo de vida do paciente. Isso a gente tem que conversar muito sobre como que é o repertório do paciente para ele lidar com as situações. E tem um recorte social, como a gente falava. O doutor falava, vai para um parque, vai não sei o quê. Mas e a classe média ultra baixa, que tem pouquíssimas possibilidades de lazer? É muito difícil, né, doutor? É muito complicado. Acho que você tocou no ponto. Por que o jovem vai para a balada e bebe? É isso. Porque ele não tem outra coisa para fazer. Exato. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Quer dizer, a questão do álcool tem que ser conversada nas escolas. Claro. Com as crianças, sabe, já entender isso desde cedo. Né? Das drogas, do álcool, das betes. Né? Eu acho que são coisas que são deletérias. A gente sabe que é deletério. Sim. Né? Por que é regulamentado? Por que se normaliza? Tem a bet boa e a bet ruim. Tem o álcool bom e o álcool ruim. Não existe, né? Isso. É que a grande questão, a gente está passando por um momento cultural complexo no Brasil. Nossa condição social, de saúde mental e física está comprometida. Então, o que acontece? Por exemplo, redes sociais, nós somos o 3º país, agora subiu para o 2º, com o maior tempo gasto na rede social. Por que eu estou falando isso, né? Então, em torno de 9 horas ao dia.
não é só o álcool, não é só a droga, não é só o bet, não é, são pessoas buscando efeitos rápidos para lidar com as suas angústias. Isso tem sido profundamente estudado. E por que eu digo que a gente tem que falar isso? Por mais que a pessoa viva numa região da cidade que não tem concentração de parques e tudo mais, a gente tem que começar a tirar essas pessoas dessa busca rápida de um prazer. Né? O álcool, no final de semana, na família de qualquer nível socioeconômico, ele vai entrar como uma busca rápida de um prazer e de uma anestesia. Tanto é que as estatísticas desse ano da OMS mostram que o principal fator de risco foi o álcool, e para os jovens, álcool, bet, vape. Então, eles estão buscando algo para lidar, para existir nessa sociedade, nesse mundo em transformação, né? Que qual é a profissão que eu vou fazer e tudo mais. A gente tem que conseguir fazer um freio a isso, né? Nas famílias, tirar esse tempo dedicado a esses prazeres, porque há um certo interesse, de certa forma, em se manter uma sociedade sedada, pouco colaborativa e contestando uma série de problemas que a gente tem vivido no nosso país, né? Então, tudo isso está absolutamente encadeado. Então, eu acho que o tempo, assim, a gente criar uma resistência dentro da nossa própria casa sair desses comportamentos e começar a viver algo que você não vai ter um custo, mas você ficar um tempo em família, tirar esse tempo da rede social e buscar um hábito que esteja na conversa, né? Nesse tempo do ócio, nesse tempo para você se dedicar às pessoas com um pouco mais de atenção. A gente vai conseguir mudar como sociedade se a gente der atenção para a evitação dessa grande anestesia que a gente está procurando nesse tempo.